Certa noite, Elvis me chamou em seu quarto em Las Vegas e disse que queria falar comigo. "Quero que você tenha algo para se proteger", disse ele. Então ele me presenteou com um Colt .22, que é muito semelhante a um .38, uma arma incomum. É uma pistola grande, na verdade. Eu gostaria de lhe dar uma pequena Derringer, que você poderia carregar na bolsa, mas elas não são seguras. Elas podem ficar na sua bolsa mas não são tão mortais. Elvis mostrou como usá-lo, como limpá-lo e cuidar dele. Ele me ensinou a sempre deixar a primeira câmara vazia, caso eu a deixasse cair ou alguém puxasse o gatilho acidentalmente. Ele teve o cuidado de enfatizar que eu deveria ter aulas profissionais e frequentar um campo de tiro para saber como manusear a arma com responsabilidade. Alguns dos guarda-costas e especialistas em proteção tensionavam que Elvis era demasiado próximo, muito íntimo do seu público. Eles sentiram que ele não deveria chegar tão perto, não tocar, abraçar e beijar durante uma apresentação porque temiam por sua vida. Mas esse não teria sido Elvis Presley. A principal razão pela qual desistiu do cinema foi que não conseguia ver nem ouvir o público. Ele sabia que eles estavam lá pelo número de ingressos que compraram para ver seus filmes, mesmo os filmes ruins. Mas não conseguia sentir a reação deles, não conseguia ouvir seus aplausos, não conseguia ver seus rostos. Então ele pegou a estrada e seu público passou a fazer parte de seu show. Era dessa forma que ele se completava. Era assim que ele se apresentava melhor. Uma vez, quando estávamos relaxando e conversando em sua suíte, ele disse: "Cat, quando eu estava fazendo aqueles filmes idiotas, isso me deixava louco. Decidi finalmente desistir e o coronel mandou um psiquiatra vir e bater com martelos na minha cabeça. Eu estava farto dessa merda e todos pensavam que eu estava ficando louco." Então ele se recostou e riu com grande entusiasmo, curtindo muito a recordação daquele psiquiatra e da tentativa de colocá-lo de volta na tela para mais daqueles filmes sem sentido. Fico pensando o quanto todos nós teríamos perdido se Elvis tivesse se convencido que estava ficando maluco e tivesse permanecido em Hollywood. Já ouvi pessoas dizerem que, até então, só tinham visto Elvis no cinema, que assim que o viram atuar ao vivo, sua opinião sobre ele mudou drasticamente. Nunca percebi que personalidade poderosa ele realmente é, que magnetismo ele projeta. Ele parece puxar você para o abraço, mesmo que você esteja a 60 metros de distância. É preciso ver Elvis pessoalmente para apreciar plenamente o seu talento, me diziam. Nós do show sabíamos disso. Vimos provas disso todos os dias em turnê. E, de modo geral, o seu público sentia uma forte proteção dele. Uma noite, em Las Vegas, 3 experts em karatê organizaram um ataque e 2 deles pularam no palco prontos para enfrentá-lo. Elvis usou seu próprio treinamento de karatê e mandou um deles voando para trás com um golpe e um chute. Mesmo assim, quase o pegaram, mas os guarda-costas foram rápidos demais e os arrastaram para longe. Enquanto os seguranças carregavam os rapazes para fora, o público, obviamente irritado, começou a espancar os agressores com bolsas, cardápios e guardanapos. Se os homens não tivessem sido protegidos pelos guardas, o público os teria despedaçado membro por membro. Eles tiveram sorte de sair vivos daquele lugar. No final das contas, os homens tinham extensos registros policiais e um deles era um especialista em karatê tão poderoso que seus punhos foram registrados e arquivados na polícia como armas mortais. Eles foram rápidos, mas Elvis foi mais rápido e isso o salvou. Depois, Elvis ficou muito abalado e totalmente confuso.
Por que eles fariam isso? Por que me machucariam? Eu nunca fiz nada para eles. Ele dizia compulsivamente, porque, de fato, quem sabe, ele era uma grande estrela, uma celebridade mundialmente famosa. Talvez apenas quisessem seus nomes no jornal, ou talvez quisessem ser aqueles que tinham apanhado Elvis. Seja qual for a razão, eles tentaram e nunca deixaram Elvis esquecer que havia centenas de outros agressores muito semelhantes em todas as cidades. Pessoas que gostariam de lhe fazer mal ou mesmo alguém próximo dele. Mesmo assim, ele ainda atuou, ainda deu o seu melhor. Não importa quão ameaçadora fosse a situação. No entanto, Elvis falou sobre este incidente em particular durante semanas, e isso nos deixou preocupados, porque ele jamais superou o incidente. Ele constantemente carregava consigo seus registros policiais, mostrando em todas as oportunidades, dizendo: esses caras não são maus, eles são duplamente maus. Ele ficou tão preocupado com tudo isso que, pouco tempo depois, quando contraiu pneumonia, muitos de nós não podíamos deixar de nos perguntar se isso não foi em parte por causa do estresse causado pelos caras que o atacaram. Mas penso que quando há outro show para fazer, você não pode se preocupar por muito tempo com a possibilidade de alguém ter tentado te matar ou de você ter uma doença fatal. Como disse Elvis, só tive um pequeno vestígio de pneumonia. Nada sério. É claro que, como a produção do espetáculo era cara, o coronel reservou os maiores auditórios ou ginásios disponíveis na época. Eram todos lugares gigantescos para tocar e o público sempre era muito barulhento e tempestuoso. Mas nada pode se igualar, em tamanho, dimensão, à nossa experiência em Houston, no Astrodome. Havia 90.000 pessoas no Astrodome na primeira vez que tocamos lá. O Elvis Show foi apenas uma parte de um rodeio gigante naquele dia. Pare e pense por um minuto em cerca de 90.000 pessoas fechadas sob o mesmo teto. Isso é maior do que a média das cidades americanas e quando você está no palco, você se sente como uma formiguinha. O Astrodome é tão grande que tem até seu próprio clima e formações de nuvens dentro da arena. Eu não estou brincando. Você pode ver nuvens dentro deste lugar gigantesco. Se apresentar lá é uma experiência que jamais esquecerei. Naquela tarde fizemos nosso número de abertura habitual e passamos para o próximo. Depois do nosso primeiro número, não houve nenhum som de aplausos, nem gritos de alegria. Agora, isso é realmente desconcertante. Aqui estão 90.000 pessoas que pagaram pelos ingressos e nem reagem. Começamos com nosso segundo número, um pouco perplexos com a recepção, tenho que admitir, e de repente, quando estávamos na próxima música, houve um barulho ensurdecedor e não conseguíamos ouvir a banda, a música ou qualquer outra coisa, a não ser as pessoas gritando. Continuamos cantando e finalmente me dei conta. O lugar era tão grande que a histeria dos fãs demorou 7 segundos para chegar até nós no palco.